E aí galera, beleza? Hoje nós vamos ver um vídeo muito bacana sobre como germinar sementes de pera. E ó, não pule o vídeo não, porque eu vou ensinar um segredo que poucos falam de como impedir com que suas sementes mofem e estraguem. Bora! Galera, a pera tem origem lá na Ásia, mais especificamente na China, e foi levada para a Europa lá atrás, ainda no Império Romano, quando passou a ser cultivada. A pera é da família das rosáceas, é a mesma família das maçãs, dos pêssegos, ameixas, damasco, cereja. As sementes das plantas, elas têm um período que a gente chama de dormência, que é uma ausência temporária de germinação, né? Em que a semente ela fica esperando o momento mais adequado, o momento em que o ambiente em que ela está inserida esteja no ponto mais adequado para que ela se desenvolva, né? Então ela vai germinar, vai virar um brotinho, vai crescer até virar uma planta adulta. E aí, para que muitas plantas que a gente pretende cultivar e criar, a gente precisa de algo que chamamos de quebra da dormência da semente. O que é isso? Nós vamos simular as condições perfeitas para que ela germine. E existem várias formas de quebrar a dormência dependendo da espécie, né, e do tipo de planta. Tem sementes, por exemplo, que ficam na sua dormência até que chegue o período de chuvas do ambiente. E aí nós simulamos esse período de chuva, deixando a semente imersa em um potinho d'água durante algumas horas. Outras sementes precisam de choque térmico para quebrar a dormência, outras de uma luz intensa ou escarificação, que a gente chama, que é quando raspa a semente ou quando descasca e faz uma pequena rachadura ou quebra um pedacinho da semente, e aí você quebra a dormência. No caso da pera, nós precisamos simular o inverno para a quebra da dormência da semente. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, nós vamos extrair a semente do fruto. Vejam aqui que eu consegui extrair duas sementes mais gordinhas, tá vendo? Meio marronzinha, e algumas bem fininhas, meio pretinhas, ó, que estão magricelinhas. Essas pequenininhas não adianta plantar, beleza? Porque elas nasceram inviáveis. Aqui são férteis e capazes de germinar. São apenas essas duas mais redondinhas aqui. Agora eu vou mostrar algumas informações para vocês muito importantes para que a sua germinação dê certo. A primeira delas é que a gente precisa lavar as duas sementes, por isso que eu estou com essa peneira. Eu vou lá embaixo da torneira e lavo as duas sementes aqui para tirar qualquer resíduo do fruto e evitar com que ele mofe. Após lavarmos as nossas sementes de pera, nós vamos preparar o ambiente para ela adequadamente para que germine. Então, nós precisamos de um papel guardanapo, né, ou um papel toalha. Molhamos na água. A gente pode apertar um pouco, para tirar o excesso de água. É bom deixar ele úmido e não encharcado. E colocamos no fundo de um pote. No caso aqui, você pode usar pote de manteiga usado, né, que você lavou muito bem, claro. Um pote de requeijão, alguma coisa assim. Tá vendo? E ele fica lá no fundo do pote. Depois disso, nós pegamos as duas sementes e colocamos no fundo em cima do papel toalha. Agora é que vem o grande segredo. Vamos mostrar como não impedir, mas pelo menos dificultarem muito o surgimento de fungos e o crescimento aqui de fungos nas nossas sementes. Nós vemos aqui, pegamos um pouco de canela em pó e jogamos um pouquinho por cima das sementes. Olha aí como é que fica. Bacana, né? Nossa, mas por que canela em pó? Porque a canela em pó ela vai servir aqui como um conservante natural.
inibindo o desenvolvimento dos fungos. Por fim, nós pegamos outro papel toalha ou outro guardanapo, novamente umedecemos. No fim você dá uma apertadinha, uma torcidinha para tirar o excesso de água e cobre as sementes, ok? Olha aí como fica bacana, ó. E aí ele fica assim, com 2 camadinhas de papel úmido e no meio as sementes de pera e a canela em pó. Depois disso nós tampamos. Agora, se você quiser, você pode escrever num durex, numa etiqueta, num papelzinho e colar aqui em cima, identificando do que é aquela semente. Assim também você não corre o risco de alguém abrir lá, achar que isso aqui é qualquer coisa e jogar fora. Por fim, nós vamos colocar isso aqui na geladeira. É isso mesmo, pessoal. Lembra que eu falei que a gente tem que simular o inverno? Então você vai deixar esse pote com as sementes na geladeira, naquela parte mais baixa, lá onde você põe as verduras, sabe? Aquela parte que é menos gelada, digamos assim, da geladeira, ou no máximo na gaveta de cima, e vai colocar lá no fundo da geladeira e deixar em torno de 10 a 15 dias, beleza? E aí as suas sementes vão germinar. Vou mostrar aqui como é que elas germinam num outro pote que eu já fiz anteriormente. Após 15 dias na geladeira, 10 a 15 dias, as suas sementes estarão assim. Olha que bacana. Demais, né? E olha quantas germinaram. Muitas, quase todas. E não tem fungo. Livre de fungos. Muitas vezes, quando você acaba fazendo esse experimento sem a canela, mofa um monte de coisa, apodrece, fica com cheiro ruim. Assim, a canela dificulta o crescimento desses fungos. Vou até pegar um aqui, ó, para mostrar para vocês. Aí, olha aí, galera, que legal demais, né? Você vê que essa semente é um pouco diferente a cor da outra, porque essa semente aqui que eu fiz anteriormente é de uma pera de uma variedade que chama de Forelli. A que a gente fez aqui nessa primeira parte do vídeo é uma tal de pera Peckhams ou Packhams. Agora vamos ver como que a gente planta isso aqui. Para o plantio, nós podemos usar um saquinho de mudas, como esse aqui. Claro que o saquinho de mudas, né, ele já vem com furinhos, não pode esquecer do furo. Podemos usar um potinho desse pequenininho, tá vendo? Podemos usar até potinhos de iogurte. Não esqueça de fazer furos, hein? 2, 3, 4 furos aqui no fundo. Eu não furei porque eu não vou usar esse aqui hoje não, mas fica a seu critério caso queira usar. Ou você pode usar uma sementeira, beleza? Não usa aquela muito fininha, pequenininha também, de hortaliças, né? De cebolinha e salsinha que você compra por aí. Pega assim uma um pouquinho maiorzinha, beleza? O que é importante nesse momento é que não precisa ser um recipiente muito grande. Esse aqui tá até meio exagerado já, mas como eu não quero replantar tão cedo a minha mudinha de pera, eu vou colocar nesse aqui um pouquinho maior e nessa sementeira. De qualquer forma, a gente recomenda uns potinhos assim menores porque ainda existe o risco, né, de nem todas darem certo. Algumas germinam, outras não. Dessas que germinam, nem todas também viram realmente plantas. Muitas acabam não vingando, não se desenvolvendo daí para frente. Já vai uma dica legal aí para você. Tente fazer a germinação da pera com várias sementes, porque às vezes você tenta uma, duas, e aí elas não germinam e você se frustra. Então, põe lá 10, 15 sementes, o quanto que você quiser de sementes de pera para germinar. Aí é claro que as que derem certo, você não precisa ficar com todas. Você doa para um amigo, doa para um colega, vende, beleza? Com relação ao tipo de solo, nós recomendamos um solo que você aperte, ó, e não forme torrão, que seja muito macio e que possibilite a drenagem da água no solo. A gente tem que lembrar que a pera, por si só, já gosta de um solo bem drenado. E ainda mais um brotinho tão frágil e delicado assim, ele precisa de um solo bem adaptado. Portanto, não adianta você ir lá naquele seu vaso velho, abandonado, com um solo tão compacto que não passa nem pensamento. Precisa ser um solo mais macio, ok? Então vai lá, compra uma terrinha nova. No meu caso aqui, eu estou usando
um substrato que a gente chama de Carolina Soil, ok? Ele é um pouquinho mais caro, mas ele é muito bom para germinação de plantas de maneira geral e para o início de desenvolvimento. Então eu compro, tem um saquinho ali reservado que eu uso nesses momentos, porque ele é muito macio, ó, se aperta e não forma torrão, ok? Existem várias marcas diferentes, mas o Carolina Soil ele não tem muita nutrição, ele é um substrato à base de turfa, tem vermiculita e outras coisas, mas não tem muito nutriente não. Então eu já misturei aqui um pouco de adubação daquela que eu retiro lá da composteira. Você pode usar também humus de minhoca, o que preferir. Outra coisa importante é que o Carolina Soil você precisa trabalhar com ele úmido já. Tá inclusive escrito isso lá na embalagem. Você deixa ele preparadinho, joga um pouquinho de umidade para ele se assentar legal no seu recipiente, aí, no seu vasinho. Muito bem, após enchermos todos os recipientes, eu decidi fazer um pouco na sementeira, um pouco no vasinho e um pouco no saquinho de mudas. Não tem problema, vamos fazer um teste. Chegou a hora de plantar as nossas sementinhas recém-germinadas. Antes de fazer isso, quero só lembrar, pedir para vocês aí deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, que tá muito bacana esse vídeo, hein? Como que faremos o plantio? Nós vamos fazer um furo no centro de cada célula aqui da sementeira ou dos vasinhos com mais ou menos o dobro da profundidade do tamanho da semente, ok? Olha lá, o que seria mais ou menos um pouco mais da metade da unha de profundidade, beleza? No centro aqui de cada recipiente. Agora nós vamos tentar plantar a semente mais ou menos nessa posição, ok? Esse cabinho branco aqui, obviamente, né, é o início da raiz soltando. E aqui é a semente. As folhinhas saem na sequência. Então a gente tenta plantar mais ou menos assim de pezinho para facilitar aqui a direção da raiz, beleza? Vou pegar e plantar em todos aqui. Depois de semear, nós cobrimos um pouquinho mais a semente, delicadamente, com um pouco de terra. Dá para não apertar com força, ok? Para não quebrar a raiz da semente. Olha lá que bonitinho. Depois de regar, você não vai deixar a sua pera no sol escaldante, certo? Lá no sol onde torra tudo. Você vai colocar numa meia sombra. Se tiver um sombrite, uma cobertura de sombrite, melhor ainda. Se não, só pegando o sol da manhã aí, de preferência, até umas 10, 11 horas da manhã no máximo. Beleza? Depois, quando a muda estiver mais bem desenvolvida, aí dá para pôr ela no sol. Agora vamos ver como que fica depois de algumas semanas. Olha isso, que demais, galera. Muito bonitinha, nossa mudinha de pera após algumas semanas aí de desenvolvimento. E o mais curioso é que essa variedade de pera aqui nem é a mesma da que a gente fez no início do vídeo e nem da que a gente tirou do pote para semear. Olha lá, ó. Essa aqui é uma pera, opa, que sujeira, pera Williams. A que a gente pôs hoje para germinar é uma Peckhams e a que a gente plantou nas sementeiras, como vocês viram agora, é a pera Forelli. Legal demais, né? Muito bacana. Depois, claro que a sua pera tiver num desenvolvimento maior do que esse, né, grandona, você pode passar para o chão ou para um vaso grande, que ela se desenvolve bem também. É isso aí, galera, muito bacana demais como é que fica, né? Muito curioso, aliás, esse tipo de germinação. Você que está assistindo aí, já fez germinação assim na geladeira de alguma coisa? Você conhece? Alguma outra fruta? Se você também quiser que a gente faça esse tipo de vídeo de como germinar e como plantar a mudinha de algum tipo de fruto diferente, escreve aí nos comentários, pede aí aquilo que você tá a fim de ver germinando, que a gente tenta fazer aqui para vocês. Beleza? Então é isso, curte aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, abraços e até o próximo vídeo.